Boa noite, entrando no ar mais uma edição do seu Leitura de História na Quarentena. Ontem, por motivos técnicos, a gente não foi ao ar, mas hoje tudo normalizado. Hoje eu trago 3 temas, 2 bem contemporâneos e um mais teórico, mas também de interesse. O primeiro artigo aqui, eu achei muito interessante, é do J. Henrique, que ele coloca aqui as 6 organizações brasileiras que recebem dinheiro de George Soros, o financiador da esquerda tupiniquim. O mega bilionário George Soros é um nome pouco conhecido no Brasil e não à toa. A imprensa inteira esconde ao máximo a influência que esse homem e sua principal organização, a Open Society, tem sobre várias outras organizações, ONGs, veículos de comunicação, partidos políticos de esquerda, movimentos políticos e etc. A Open Society pode ser considerada a ponta do iceberg no plano de Soros de realizar o seu sonho de domínio mundial. As várias pautas que Soros financia através de sua organização estão o aborto, a liberação das drogas, o feminismo, a ideologia de gênero, o comunismo, o islamismo, o desarmamento, combate às soberanias nacionais, imigração em massa, entre várias outras ideias do manual progressista para a implantação global do socialismo. No Brasil e em outros países da América Latina, a Open Society investe em média 37 milhões de dólares por ano. É uma das maiores organizações privadas que investe no continente. É claro que existem outras, como a Fundação Forte, que injeta 25 milhões de dólares todo ano em partidos de esquerda, ONGs e outras instituições de viés esquerdista por toda a América Latina. Já é de conhecimento que Soros investe grande parte de sua fortuna em esquemas progressistas, visando sempre o domínio mundial. O trabalho do bilionário tem surtido efeito em vários países do mundo. Eleições são manipuladas de acordo com o gosto do chefão da Open Society. Depois da eleição que elegeu Donald Trump presidente dos Estados Unidos, Soros perdeu quase $1 bilhão com a ascensão do mercado de ações, pois todos os números e analistas confirmavam na época que uma possível vitória do candidato republicano deixaria o mercado em queda, pois não foi isso que aconteceu. Fora também que Soros perdeu muito dinheiro por ter apoiado a candidatura e ter custeado a campanha da candidata democrata Hillary Clinton. No começo do mês de outubro, o mega bilionário investiu do próprio bolso nada menos que $1 bilhão na Open Society e se tornou o maior investidor privado a uma organização. Em 2015, George Soros entrou com um capital de 500 milhões de euros no Banco Santander. George Soros é um grande nome quando se trata de financiar veículos de comunicação para aderirem à sua agenda globalista. No Brasil, talvez seja um dos países em que isso mais está acontecendo na atualidade, perdendo apenas para os Estados Unidos. É urgente que saibamos dessas informações para que deixemos de levar em consideração opiniões travestidas de jornalismo isento e objetivo, como boa parte da população brasileira ainda trata a imprensa nacional. A mídia ninja, narrativas independentes, jornalismo e ação, que ficou conhecida nas manifestações de 2013, não é tão independente como o nome sugere. Ao mesmo tempo que seus integrantes brandavam e batiam no peito exigindo independência dos principais veículos de comunicação na cobertura das manifestações, a organização já tinha recebido $80 mil da organização progressista de George Soros, cerca de R$250 mil em agosto de 2015 e agosto de 2016. E engraçado que uma mídia que se diz independente sem fins lucrativos tenha lucrado tanto por conta da dependência
que tenha do dinheiro de George Soros mais informações sobre os valores de doação da mídia ninja, você pode receber ou pesquisar no site da própria, da própria ONG ou do próprio meio de comunicação. A Agência Pública do esquerdista Leonardo Sakamoto é uma organização de mídia que nasceu para ser um contraponto da grande mídia. Como qualquer outra mídia parecida, a agência pública vendeu a ideia de ser independente, ao mesmo tempo que recebeu R$ 1 milhão da Open Society. O slogan da organização é "Modelo de jornalismo sem fins lucrativos para manter a independência". Pois é, estamos vendo que bela independência. A ITS Rio, Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio, é outra organização brasileira que recebe verbas da fundação de George Soros. A ITS Rio tem entre seus diretores o comentarista da Globo News, Ronaldo Lemos, que também é cofundador do Instituto. Essa organização recebeu da Open Society $350 mil entre 2014 e 2015. Ronaldo Lemos é um dos responsáveis pela criação e defesa do Marco Civil da Internet, sancionado pela até então presidente Dilma Rousseff. Projeto esse que deu a legalidade para suspender o serviço do aplicativo WhatsApp no Brasil. A hipocrisia fica por conta da ideia do Instituto. Mantenha a internet aberta, tendo um dos seus principais nomes alguém que ajudou a regular a internet no país. A quarta organização é o Instituto Igarapé. Nasceu em 2011, tem entre seus fundadores a comentarista da Globo News sobre segurança pública e drogas, Ilona Zabó de Carvalho, defensora entusiasta da liberação das drogas no país. Essa organização já recebeu da Open Society R$670 mil entre 2014 e 2015. E temos a seguir aqui o Viva Rio. Nasceu no começo da década de 90 com a intenção de criar meios para acabar com a violência no estado do Rio de Janeiro, mas ficou muito conhecida pelas pautas desarmamentistas e pela luta a favor da desmilitarização da Polícia Militar. Além disso, a Viva Rio recebeu R$107 mil entre 2009 e 2014 para atuar na defesa da legalização das drogas. E, por último, temos nada mais, nada menos do que o Instituto Fernando Henrique Cardoso. Nasceu em 2004, se vendendo como uma organização que prezava pela democracia. O Instituto Fernando Henrique Cardoso nunca teve uma grande exposição na mídia, e muito menos em questões de grande visibilidade no país até pouco tempo atrás. Isso começou a mudar em 2015, quando o ex-presidente teve um jantar com o bilionário George Soros e banqueiros brasileiros. Somente entre 2015 e 2016, o Instituto FHC recebeu $111.220 da Open Society. Depois disso, o FHC, que pouco se ouvia falar na mídia sobre legalização das drogas, se tornou um dos maiores defensores da pauta progressista no país. O Brasil está cheio de personalidades, jornalistas, artistas, intelectuais e especialistas metidos em organizações com pautas progressistas, mas que omitem essa informação do público para que suas opiniões sejam passadas como imparciais e objetivas. A maioria da população nem se dá conta de que sua visão de mundo sobre os principais problemas do país, na verdade, é a opinião de apenas um pequeno grupo de bilionários que investem milhões de dólares em ONGs, mídias, movimentos populares e pessoas para espalhar sua agenda pelo Brasil e o mundo, sem contar com a força do movimento artístico que também tem a sua parte influenciando massas para o bel prazer da agenda da Open Society. O Brasil nunca irá ter seus problemas sanados se o cidadão continuar sendo vedado por aqueles que detêm o controle da informação. E não é porque a situação se apresenta desse modo que não podemos fazer mais nada para mudá-la. A questão
é que a chave para a liberdade está nas mãos de quem deseja ser livre. Mas se o preso se conformou com as correntes, não é o carcereiro que terá pena e soltá-lo. Recentemente, eu li uma notícia numa revista europeia, aonde, se não me falha a memória, a Hungria expulsou o George Soros e as suas organizações daquele país, justamente porque tanto a população quanto o governo húngaro não concordam com as agendas aplicadas por essa organização do George Soros. Então ele foi expulso de lá. E pelo que se lê aí nas redes sociais, parece que além dessas 6 organizações brasileiras, nós ainda temos mais recentemente o MBL, o Movimento Brasil Livre, recebendo verba também da Open Society e do George Soros. Vamos para uma pauta bem da hora, do momento. Covid-19 e o futuro. Em nome das medidas preventivas de distanciamento, a OMS sacrifica as crianças dos países pobres. Há ainda outro dado extremamente chocante nessa decisão precipitada de confinar todo mundo em casa. No dia 26 de março, a OMS publicou um documento intitulado Princípios Diretores para as Atividades de Imunização durante a pandemia da Covid-19, no qual se afirma que, em vista das medidas preventivas de distanciamento físico, recomenda-se suspender temporariamente a realização de campanhas de vacinação em massa, devido ao aumento do risco de promover a circulação de pessoas na comunidade. Seguindo essa recomendação, a Iniciativa Global para a Erradicação da Polio suspendeu sua campanha de vacinação, apesar de seus assessores científicos calcularem que isso aumentará o número de paralisias em crianças e que alguns países livres dessa doença infecciosa voltarão a se contagiar. E a polio é apenas uma das tantas vacinações que foram suspensas na África, segundo o jornal espanhol El País. A jornalista Leslie Roberts documenta em Science que milhões de crianças já se viram privadas de suas vacinas de pólio, sarampo, papiloma, febre amarela, cólera e meningites. Fala-se em 14 milhões, mas é uma estimativa baixa, certamente muito baixa. Segundo o Centro de Controle de Doenças de Atlanta, 23 países já suspenderam suas campanhas contra sarampo e mais 16 estão pensando em fazê-lo, apesar de ele matar 3 a 6% dos infectados, muitas vezes mais que o coronavírus, e de maneira que suas vítimas a maioria de suas vítimas serem crianças malnutridas. Naquilo que o jornal espanhol apelida de lema do diabo, as autoridades da maioria dos países ricos escolheram volens nolens poupar as potenciais vítimas da Covid-19. Talvez por constituírem a maioria dos eleitores, sacrificando as crianças dos países pobres que vão morrer ou ficar inválidas por causa dessa orientação irresponsável da OMS. Concorda conosco o leitor, à vista desses dados, que o mundo contemporâneo, graças à irresponsabilidade da OMS, de seus líderes políticos e de sua mídia, que criaram o pânico, está se suicidando por medo de morrer de Covid-19. Isso é tão óbvio que uma pergunta surge espontaneamente: quem se beneficia com esse suicídio coletivo da nossa sociedade contemporânea? Os 4 principais beneficiários desse suicídio.
Do ponto de vista geopolítico, o grande beneficiário da crise gerada pela epidemia, iniciada em Wuhan, foi o próprio regime comunista da China. Mas no seio das sociedades ocidentais, três correntes ideológicas, as quais, aliás, se têm mostrado as grandes propagandistas do confinamento radical da população, serão as maiores beneficiárias dele: os ecologistas radicais, os promotores da governança mundial e a esquerda radical. O Partido Comunista da China. Apesar da imensa responsabilidade das autoridades comunistas pelo surto ainda não esclarecido do vírus SARS-CoV-2 e de sua primeira difusão em Wuhan e toda a província de Hubei, o maior beneficiário dele, tanto interna quanto externamente, é sem dúvida o regime comunista de Pequim. John Gray, professor emérito da London School of Economics, o sintetiza em um artigo para o New Statesman. Abre aspas. Ninguém conhece todos os custos humanos da paralisação chinesa. Mesmo assim, o regime de Xi Jinping parece ter se beneficiado da pandemia. O vírus forneceu uma justificativa para expandir o estado de vigilância e introduzir um controle político ainda mais forte. Em vez de desperdiçar a crise, Xi Jinping está utilizando-a para expandir a influência do país. A China está se inserindo no lugar da União Europeia, ajudando governos nacionais em dificuldades como a Itália. Muitas das máscaras e kits de testes fornecidos provaram estar com defeito, mas o fato parece não ter afetado a campanha de propaganda de Pequim. O presidente sérvio, Aleksandar Vučić, foi mais direto e realista. Não existe solidariedade europeia. Isso foi um conto de fadas. O único país que pode nos ajudar nessa situação difícil é a República Popular da China. Para o resto deles, obrigado por não terem feito nada. Essa expansão da influência chinesa, não somente diplomática, mas ideológica, é auspiciada pelas correntes de esquerda bolivariana, como testemunha a brasileira Paola Estrada, da Secretaria Internacional Operativa dos Movimentos Sociais Populares na América Latina. Diz ela, está ficando cada vez mais evidente que durante a pandemia a China vem assumindo um papel muito mais destacado do que tinha antes, tanto no âmbito econômico e comercial quanto no aspecto político e ideológico. Ainda é difícil projetar cenários do desfecho desse processo. No entanto, é inegável que o governo chinês tem sido aplaudido pelo mundo todo pela sua capacidade, eficácia e velocidade em enfrentar o avanço da pandemia na China, garantindo as medidas de isolamento social, construindo hospitais, fabricando testes e insumos hospitalares, qualificando profissionais e investindo em ciência e tecnologia. Em tempos de pandemia, em que temos de lidar com tantas mudanças, incertezas, tristezas e ataques da direita e do imperialismo, o exemplo do povo venezuelano, do povo cubano e do povo chinês enchem nossos corações com a esperança de que outro mundo é possível. A Paola Estrada, brasileira, ela faz parte de uma, por óbvio, de uma organização de esquerda, né? A Secretaria Internacional Operativa dos Movimentos Sociais Populares da América Latina. Por isso que ela é tão... ela se derrete toda com a ação chinesa e brada pela Venezuela e por Cuba. Os ecologistas. Logo após a adoção das medidas de confinamento pelos governos, os ecologistas proclamaram aos quatro ventos estar provado que, diante de uma ameaça global, era possível impor medidas drásticas que afetassem a vida diária das populações. Uma vez terminada a crise sanitária, sugerem eles que seria inconsequente não declarar a urgência climática e impor medidas igualmente drásticas
para diminuir a produção de CO2. Na Espanha, 5 associações, os Amigos de la Tierra, Greenpeace, Ecologistas em Ação, BirdLife WWF, se dirigiram à Comissão Europeia e ao governo espanhol, solicitando que os pacotes públicos para reativar a economia sejam empregados para acelerar a passagem para uma economia descarbonizada e verde. A distribuição de fundos deveria penalizar aquelas atividades mais insustentáveis e ser condicionada a um compromisso para deter a perda de biodiversidade e favorecer a descarbonização. Mais ainda, por iniciativa do deputado europeu Pascal Confin, nasceu a Aliança Europeia para uma Recuperação Verde, a qual inclui 180 líderes europeus, 79 eurodeputados de 17 países, 37 diretores gerais de multinacionais, 28 associações empresariais e 7 ONGs, além de grupos de especialistas. Sua finalidade é promover uma saída verde à crise econômica do coronavírus e desencadear um novo modelo econômico europeu. Para a aliança, o núcleo da estratégia econômica deve ser a luta contra a mudança climática e os investimentos massivos a serem feitos para salvar a economia devem alinhar-se com princípios ecológicos. A aliança apoia a carta que 13 ministros do Meio Ambiente e Clima da União Europeia enviaram a Bruxelas, exigindo a manutenção do Pacto Verde idealizado pela recém-assumida Comissão von der Leyen. Os globalistas. Assim que os países europeus começaram a fechar suas fronteiras e tomar medidas protecionistas, disputando as máscaras e os testes de péssima qualidade enviados generosamente pela China, os promotores da sociedade aberta começaram a proclamar que a única solução para a pandemia seria uma resposta coordenada e global. Bill Gates publicou em vários jornais uma coluna intitulada Uma Estratégia Mundial contra a Covid-19, dizendo que, embora os governos tenham fornecido respostas nacionais, seus líderes devem reconhecer que, enquanto o vírus estiver presente em algum lugar, será um problema para todo mundo. Acrescentou que precisamos de uma estratégia mundial para que os recursos financeiros e médicos, máscaras, testes, etc., sejam distribuídos de maneira eficaz e os países se comprometam a seguir as diretrizes da OMS. Antônio Guterres, ex-presidente da Internacional Socialista e atual secretário-geral da ONU, apresentou um relatório especial intitulado Responsabilidade Compartilhada, Solidariedade Global, a resposta aos efeitos socioeconômicos da Covid-19, no qual pediu para consagrar pelo menos 10% do PIB mundial a um fundo de solidariedade destinado à resolução da crise. O último laço do pacote foi dado por Gordon Brown, ex-primeiro-ministro trabalhista inglês, sugerindo nem mais nem menos que uma forma temporária de governo global para escancarar as crises gêmeas, médica e econômica. O que precisamos é de um executivo de trabalho, disse o político, que hoje atua como enviado especial da ONU para a educação global. Em uma entrevista ao periódico El País, ele reiterou: precisamos de uma cúpula de compromissos para dotar a emergência sanitária dos fundos necessários. E, em segundo lugar, de um Executive Task Force, uma equipe com poderes executivos no G20, porque as boas palavras já não bastam. Precisamos passar a ação nos próximos dias e fazê-lo de modo coordenado. É necessário um órgão executivo que dê resposta ao problema que você,
menciona sobre as críticas às instituições internacionais. É preciso uma liderança política compartilhada. Segundo Brown, na fase atual de esforços para preservar os empregos, uma resposta nacional pode bastar, mas na fase seguinte precisaremos de coordenação fiscal, coordenação monetária e colaboração entre os distintos bancos centrais. E não falo somente de um modelo como o da União Europeia. Refiro-me ao âmbito global. Na fase de crescimento, precisaremos de um esforço coordenado de estímulo fiscal em todo o mundo. A nível latino-americano, o chamado Grupo de Puebla, integrado por presidentes e ex-presidentes, como Lula, Dilma e tantos outros ex-presidentes e presidentes atuais, líderes políticos, acadêmicos e sindicalistas de orientação socialista, publicou uma nota declarando que a atual crise não tem outra solução senão a integração da América Latina e do Caribe e a cooperação em nível mundial, na qual a OMS deve ter um papel ainda mais preponderante do que hoje. O documento convida governos, organizações e povos do mundo a uma reflexão serena quando a pandemia termine, sobre um novo modelo de desenvolvimento que coloque primeiro valores até então desconhecidos, como meio ambiente, inclusão social, redução de desigualdade, segurança alimentar, desarmamento, multilateralismo e progressividade fiscal. E o quarto e último beneficiário da pandemia, a esquerda radical. A esquerda radical está à espreita para surfar a onda. Em um artigo publicado no Intercept, a escritora e ativista Naomi Klein explicou ter aprendido nas 2 últimas décadas que durante os momentos de mudança cataclísmica, aquilo que era previamente impensável passa subitamente a ser realidade. Ao sopro do mesmo vento, o filósofo esloveno Slavoj Žižek sustentou que o coronavírus nos obrigará a reinventar um socialismo baseado na confiança na gente e na ciência. Não se trataria do socialismo de outrora, mas sim de algum tipo de organização global que possa controlar e regular a economia, como também limitar a soberania dos Estados-nação. O filósofo italiano Franco Berardi Bifo não ficou atrás. Há alguém a quem esta lógica não agrada porque recorda o socialismo. Pois bem, se não existem palavras mais modernas, usaremos ainda aquela, de fato antiga, mas sempre muito bela. Agindo com toda a coerência, a esquerda radical está repropondo abertamente a nacionalização das companhias elétricas e de telecomunicações, de hospitais privados, hotéis, como declarou desenvoltamente Pablo Iglesias, líder do partido Podemos e vice-presidente do atual governo espanhol de coalizão, durante uma reunião de seu gabinete de crise. Mais grave ainda é o fato de propostas pertencentes até aqui a programas da esquerda alternativa, como a de um salário universal de base, serem retomadas hoje por representantes do establishment. Importa assinalar que o proposto salário universal não se limita a uma ajuda temporária aos trabalhadores desempregados por causa de uma crise econômico-financeira. O que todas as pessoas sensatas consideram necessário, num arco que vai desde um analista do Acton Institute até o secretário da Conferência Episcopal Espanhola, nem corresponde à imagem imaginada por Milton Friedman, de dinheiro distribuído por helicóptero para resolver problemas temporários de liquidez na economia. Trata-se, na realidade, de um salário mínimo permanente distribuído a toda a população, cada um podendo escolher se quer ou não quer trabalhar,
conforme suas aspirações individuais, o que supostamente garantiria sua total emancipação. O salário universal era a ideia farol do programa de Benoît Hamon, o malogrado candidato do Partido Socialista Francês à presidência. Ele aproveitou a epidemia, aliás, para relançar a sua proposta, alegando que o salário universal de existência é uma ferramenta incomparável de emancipação, libertando cada um de uma dependência exclusiva ao salário que ganha no emprego. O salário universal dá a cada indivíduo a capacidade de negociação e de escolha. A emancipação social passa por esta prática individual da liberdade. A crise dará à luz um novo mundo. Eu não consigo entender e enxergar aonde é que tem liberdade nessas propostas. Mas tudo bem. Em uma carta aberta publicada no jornal londrino The Independent, nada menos que 500 acadêmicos e líderes políticos, principalmente do Reino Unido e Estados Unidos, pediram a implantação desse salário universal, afirmando que sem uma intervenção governamental drástica, para nós um remédio pior que a doença, a economia cairá numa profunda recessão e possivelmente numa segunda grande depressão. Logo, um salário de base incondicional deve jogar um papel central na resposta de emergência a esta crise. O socialismo de guerra, preconizado por esses acadêmicos e líderes pela criação de uma enorme massa de liquidez financeira criada para adquirir dívidas públicas e privadas, aumentando os déficits e dívidas públicas, mereceu a lúcida crítica do analista financeiro Maurizio Milano. A evidência histórica nos ensina que as emergências são o caldo de cultura ideal para que aumente a invasão dos estados, trazendo sociedades desresponsabilizadas e frágeis, com detrimento da liberdade, da segurança e do bem-estar geral. Ao unir-se a essa carta aberta, Beppe Grillo, ex-cômico fundador do movimento 5 Estrelas na Itália, declarou a respeito do salário universal: a emergência que estamos vivendo poderia favorecer uma mudança histórica, revolucionária, que foi sempre considerada superficialmente por muitos como uma loucura, mas que poderia mudar para melhor o nosso futuro. Um mundo novo, na lei ou na marra. Alguns impacientes querem precipitar essa mudança revolucionária pela via violenta. Em artigo no jornal L'Opinion, o deputado Guilherme Larrivé, do Partido Republicanos de centro-direita do ex-presidente Nicolas Sarkozy, especula que na França a brutalidade da deflagração econômica e financeira alimentaria uma revolta social com base num terreno fértil de preocupações e reivindicações já muito vivas, reavivando as feridas da luta de classes e de gerações, assim como as fraturas territoriais do arquipélago francês, até acender os braseiros do motim. E o parlamentar francês conclui sublinhando em negrito: eu escrevo sem exagero, a França estaria então em marcha rumo à guerra civil. Esta previsão pessimista do deputado foi confirmada por um relatório do Serviço Central de Inteligência Territorial, o equivalente ao FBI da França, no qual se alerta sobre o risco de incêndio da contestação social no fim do isolamento. O confinamento impede que o descontentamento popular se expresse, mas a cólera não diminui, e a gestão da crise, muito criticada, alimenta a contestação. Os agentes temem a criação de comitês de luta nos imóveis das periferias urbanas e o favorecimento da transversalidade das lutas propiciada pelos setores da extrema esquerda. A situação poderá evoluir rapidamente em alguns primeiros protestos de violência controlável, como aqueles dos coletes amarelos, a protestos massivos e incontroláveis como os acontecidos em Santiago e Valparaíso, no Chile,
que forçaram o governo a ceder às pressões da esquerda e iniciar um processo que poderá resultar na adoção de uma constituição de estilo bolivariana. E trata-se de um país que até pouco tempo atrás se orgulhava de ter a maior renda per capita da América Latina. Se esse cenário se agravar, os distúrbios servirão de argumento para acelerar os programas de socialização da economia por via legal. Em todo caso, as três correntes acima, dos verdes, dos globalistas e da outra esquerda, são unânimes em afirmar peremptoriamente que nada voltará a ser como antes. Num país habitualmente rebelde como a França, 96% das pessoas consultadas aprovaram as medidas de confinamento ditadas pelo presidente Emmanuel Macron no dia seguinte ao seu anúncio. E 85% lamentaram que não tivessem sido impostas antes. Sob o título "Nos países ricos a saúde permanece a prioridade", o Le Figaro informa que, segundo uma sondagem realizada entre os dias 9 e 13 de abril no Canadá, França, Alemanha, Itália, Japão e Estados Unidos, 37% da população perdeu uma parte das rendas e 16% as tiveram amputadas pela metade. E concluindo, na atual operação de baldeação ideológica, temos de um lado o pânico da Covid-19 e de outro o fator simpatia, impregnado da aspiração romântica de sair do estresse e do individualismo do mundo moderno para voltar a um mundo mais respeitoso da natureza, mais aberto e solidário, no qual os padrões de luxo burguês das sociedades industrializadas cedam lugar à simplicidade e à frugalidade das classes populares. Numa sociedade tão materialista e hedonista como a nossa, tal mudança seria muito transitória caso fosse movida apenas pelo pânico, como acredita Jacques Attali no texto acima. Porém, sua resignação seria permanente e mais profunda se a mudança não fosse concebida apenas como uma fatalidade, a qual é preciso resignar-se, mas como um aperfeiçoamento espiritual. Uma minoria da população, aqueles estratos da burguesia média e alta, mais modernos, para frente, que frequentam os salões da esquerda caviar, poderiam encontrar tal motivação nas religiões orientais, na prática de yoga, do vegetarianismo, mas a maioria da população necessita ouvir a voz de grandes líderes do mundo ocidental, majoritariamente, no qual predomina a classe política e, por que não, o próprio Papa. E a voz dele, de acordo com o interesse dos líderes dessa baldeação ideológica, será tanto mais evocativa se ele se apresentar como um eco atualizado. E este jogo, para o qual está infelizmente se prestando, com seus reiterados apelos em favor da ecologia integral, de um novo modelo de globalização e dos movimentos populares como fermento da sociedade futura. Então, acompanhar a crise interna do Covid-19 e as peripécias do nosso presidente até faz parte, né, do sinal de alerta. Mas mundo afora a coisa está muito mais fervilhante, muito mais perigosa do que a gente imagina em relação de mudança de cenários pós-pandemia. O nosso último tema para hoje, eu trouxe aqui o artigo sobre a Escola de Frankfurt, que nos textos anteriores, tanto esse sobre Covid-19 quanto sobre o George Soros e a Open Society, digamos que a Escola de Frankfurt ela é o grande laboratório, o local onde foi criado todas essas agendas
ecológicas, de legalização de droga, de feminismo, de pedagogia, de psicologia, tudo o que se aplica nos últimos 50 não, 60 anos, em termos de agendas de esquerda ou de propostas para a implementação de um novo socialismo no mundo, saiu da escola de Frankfurt. Então vamos dar uma dissecada aqui na escola de Frankfurt, conhecer melhor da onde é que surgiu tudo isso que a gente convive hoje. A escola de Frankfurt, o laboratório de deformação social. A liberdade de ideias e a liberdade de expressá-las sem sofrer censura moral sempre foram ideias correlacionadas e entrelaçadas. Mas ambas já morreram. Mas não morreram agora. Sua morte começou entre os anos 1930 e 1968, quando um grupo de intelectuais e filósofos se uniu para criar uma escola de pensamento que tinha como foco essencial a destruição da civilização ocidental e tudo o que ela representa, inclusive seu sistema econômico baseado no capitalismo, por meio da emancipação. Max Horkheimer, um filósofo marxista, foi um dos pais fundadores da Escola de Frankfurt, a qual incorporava toda a moderna teoria crítica da sociedade e que, em grande escala, se caracterizava como neomarxista. Horkheimer, junto com Jürgen Habermas, Theodor Adorno e Herbert Marcuse e Erich Fromm, para citar apenas alguns, criaram a Escola de Frankfurt e seu Instituto para a Pesquisa Social, uma instituição que moldou o pensamento cultural do Ocidente como um todo e principalmente o da Alemanha. De acordo com Horkheimer, a teoria crítica tinha o objetivo de libertar os seres humanos das circunstâncias que os escravizavam. Assim sendo, seu principal objetivo era criar uma plataforma teórica e ideológica para uma revolução cultural. Ato contínuo, esse grupo de filósofos centrou seus esforços especialmente na cultura. É a cultura o que forma os fundamentos que modelam a mentalidade e a visão política das pessoas. Alterando-se a cultura, altera-se a mentalidade e a visão política. Para alterar a cultura, é imprescindível controlar a linguagem e as ideias. E para se fazer essa revolução cultural, era imprescindível se infiltrar nos canais institucionais, particularmente no ensino. Em suma, a teoria crítica é a politização da lógica. Horkheimer, ao declarar que a lógica não é independente de conteúdo, quis dizer que um argumento é lógico se ele tem o objetivo de destruir as bases culturais tradicionais da civilização ocidental, e é ilógico se ele tem o objetivo de defendê-las. Este, obviamente, é o pilar do politicamente correto. E explica por que o debate aberto e sem censura é vituperado como sendo algo subversivo e inflamatório. O politicamente correto despreza o debate aberto porque o vê como um gerador de discórdias e dúvidas, algo que estimula a análise crítica e impede uma uniformidade, uma hegemonia intelectual. Em suma, o debate aberto e sem censura evita a predominância do chamado pensamento de manada, que é o cerne da revolução cultural. Por isso que quando a gente vê duas pessoas politicamente corretas conversando,
é a típica conversa de concordinos. Um fala, o outro concorda, o outro responde, o outro concorda, e não existe um diálogo, não existe soma, não existe uma efervescência de ideias, apenas concordâncias, ou seja, a tal hegemonia intelectual preparada na teoria da Escola de Frankfurt. A teoria crítica da sociedade, a guerra à religião e a descriminalização do crime. A Escola de Frankfurt alegava que sua teoria crítica da sociedade era a teoria da verdade. A filosofia ocidental de São Tomás de Aquino a Kant, passando por Hegel, Fichte, Schelling, Goethe, deveria ser sumariamente descartada e substituída pelas regras próprias e dogmáticas da Escola de Frankfurt, a qual continha todas as diretrizes do pensamento politicamente correto. Nas áreas da sociologia e da filosofia política, a teoria crítica foi além da interpretação e da compreensão da sociedade. Ela se esforçou para sobrepujar e destruir todas as barreiras que, em sua visão, mantinham a sociedade presa em sistemas de dominação, opressão e dependência. Uma das principais e mais controversas discussões diz respeito à animosidade da Escola de Frankfurt em relação à religião e à espiritualidade. Para os frankfurtianos, o cristianismo representa o ressurgimento institucional da filosofia pagã e Deus seria uma mera ficção. A religião leva as pessoas a projetarem seu sofrimento em uma entidade divina. Ela serve como distração da miséria causada pelo capitalismo. Em seu núcleo, não há nada mais do que a pura imaginação. À medida que as teorias darwinistas e freudianas foram desafiando a religião, o marxismo e o neomarxismo ganharam força para contestar a imagem mítica e obscurantista da milenar divindade institucionalizada. Não é Deus, mas sim o homem, a entidade mais alta a ser reverenciada. A Escola de Frankfurt professa que o homem, na condição de mamífero e sendo um mero produto da natureza, destituído de qualquer espiritualidade, é totalmente limitado em sua existência, sendo conduzido pelos seus mais básicos e primitivos instintos e guiado por suas necessidades básicas. Não há espaço para o livre-arbítrio, não há capacidade de julgamento crítico e nem há a habilidade de distinguir o certo do errado. Não há presciência e não há racionalização. Ou seja, para os teóricos de Frankfurt, o ser humano, a humanidade é um bando de primatas, de chimpanzés. Essa posição tem suas raízes nas bases marxistas da Escola de Frankfurt, uma vez que o marxismo afirma que o homem é um produto da sociedade. Sua mente e seu espírito são determinados e moldados pelo mundo material. Por causa dessa vulnerabilidade aos fatores externos, a mente humana é vista como frágil e manipulável, de modo que, assim sendo, o homem não pode ser responsabilizado por suas próprias decisões. Essa ideia serviu como base para a descriminalização do crime, que é uma das teses da Escola de Frankfurt. Segundo o jurista Habermas, dado que o homem é um produto da sociedade, é inevitável que ele ceda aos seus impulsos primitivos e às suas tendências criminosas, uma vez que ele foi criado sob o jugo da violência estrutural de um sistema capitalista criminoso. A Escola de Frankfurt acreditava que, ao extirpar a humanidade da espiritualidade e ao destruir os bens materiais criados pelo capitalismo, que rodeiam os seres humanos, o homem viverá livremente,
sem o sentimento de responsabilidade e sem o fardo de sua própria consciência. Os frankfurtianos prometiam liberdade sem o livre-arbítrio, preconizavam a emancipação por meio da assimilação intelectual e garantiam que seria possível haver igualdade sem justiça. Bom, destruir os bens materiais seria tentar levar a humanidade para a Idade da Pedra, né? Prometer liberdade sem livre-arbítrio, isso aí chama-se criação de massa de manobra. Preconizar a emancipação através da assimilação, isso aí chama-se doutrinação intelectual. E igualdade sem justiça é as maluquices da esquerda intelectual. A importância estratégica do ensino controlado pelo Estado. De acordo com a Escola de Frankfurt, todos os defeitos da humanidade começam com a família. A família é a primeira e primordial entidade moral que encontramos. Essa entidade cria seus filhos de uma maneira autoritária, a qual gera adultos submissos, obedientes e dependentes. Em outras palavras, é a família o que nos prepara e nos programa para aceitar o fascismo. Sendo assim, ao se desacreditar e destruir o conceito de família, torna-se possível destruir o capitalismo e o fascismo em sua raiz. Por causa dessa atitude antagonista em relação à família, combinada com sua cruzada ideológica contra a espiritualidade, os filósofos de Frankfurt tinham de apresentar uma alternativa para substituir essa instituição antiquada e, com isso, garantir um caminho seguro para o futuro. Ato contínuo, a solução estava em reprogramar a sociedade por meio de uma engenharia social revolucionária, de modo que todos passassem a se comportar da maneira esperada pela teoria social da Escola de Frankfurt. Todo o comportamento humano deveria se tornar um mero e previsível ato de reciprocidade. Este, por si só, seria o código universal de ética que governaria a utopia frankfurtiana. Para impor e impingir esse código sobre a sociedade, eles propuseram a infiltração seguida da manipulação das instituições, dentre elas e principalmente o ensino e a mídia. Deter o controle desses canais institucionais seria a maneira mais eficiente de impor e de promover sua ética. O ensino controlado por sua ideologia forneceria a chave para a obediência garantida, extirpando toda e qualquer discordância, bem como todo e qualquer potencial de pensamento independente feito pelo indivíduo. Curioso que a Escola de Frankfurt ela fala de opressão, de quebrar as correntes dos opressores, do fascismo, mas o que eles promovem é que eles tenham o controle total, absoluto da sociedade mundial, através dos seus dogmas e dessa sua pseudoética esquerdista. As repercussões dessa estratégia são óbvias hoje. O ensino controlado pelo Estado condicionou as crianças e os adolescentes a, desde cedo, jamais questionar as políticas coletivistas do governo. Aliás, quando estudantes decidem fazer algum ato de rebeldia contra o governo, é justamente para pedir a imposição de ainda mais políticas coletivistas. Trata-se de uma estratégia que obteve um sucesso quase que absoluto, senão absoluto. Como disse Leo Rockwell, se toda a propaganda governamental inculcada nas salas de aula conseguir criar raízes dentro das crianças à medida que elas crescem e se tornam adultas, essas crianças não serão nenhuma ameaça ao aparato estatal.
elas mesmas irão prender os grilhões aos seus próprios tornozelos. A ascensão do marxismo cultural. A Escola de Frankfurt criou o dogma de que liberdade e justiça são termos dialéticos, o que significa que eles estão em completa oposição um do outro, em um jogo de soma zero, em que mais liberdade significa menos justiça, e mais justiça é igual a menos liberdade. Baseado nessa dialética, a liberdade era a tese e a justiça era a antítese. Essa interessante abordagem dialética foi adotada das ideias e obras de Friedrich Hegel. A Escola de Frankfurt, no entanto, distorceu o núcleo deste conceito e desnaturou sua lógica consequencial. Em suma, a principal diferença entre as abordagens dialéticas de Hegel e Horkheimer está em suas respectivas conclusões. Hegel, um idealista, acreditava, assim como Kant, que o espírito cria a matéria, ao passo que o filósofo frankfurtiano Horkheimer, um discípulo de Marx e de sua teoria do materialismo, afirma que é a matéria que cria o espírito. Marx afirmava que o mundo, a realidade objetiva, podia ser explicado por sua existência material e por seu desenvolvimento, e não pela concretização de uma ideia divina absoluta ou como resultado do pensamento humano racional, que é a postura adotada pelo idealismo. Consequentemente, para a Escola de Frankfurt, colocar limites sobre o mundo material, colocar regras externas e diretrizes sobre o ambiente no qual os indivíduos vivem, pensam e operam, seria uma medida que, na visão deles, seria suficiente para moldar a experiência cognitiva dos indivíduos e, com isso, confinar seus espíritos aos parâmetros desejados. Esse é o ponto-chave que liga a Escola de Frankfurt àquilo que hoje conhecemos como o politicamente correto. No cerne do politicamente correto está a crença de que menos liberdade garante mais justiça e, consequentemente, mais segurança. Este mantra é regurgitado por meio de instituições acadêmicas e discursos políticos, inserido em valores sociais e plantado nas mentes das gerações mais jovens, futuros eleitores, por meio das escolas e faculdades, exatamente como era a intenção da Escola de Frankfurt. Em vez de criar uma plataforma que estimule o desenvolvimento do indivíduo por meio do raciocínio lógico, do questionamento, dos diálogos estimulantes, o sistema institucional funciona como uma linha de montagem mecanizada, que tem o objetivo de padronizar e homogeneizar os indivíduos, condicionando-os a se submeter ao status quo, sempre dizendo sim e jamais questionando. Esta é a lógica da teoria crítica da sociedade e o elemento central do politicamente correto, que existe o politicamente correto que só concorda e nós temos hoje uma segunda categoria, que é o politicamente correto emburrecido pelo sistema de ensino, que apenas replica o que os outros falam porque lhe agradou os ouvidos ou os olhos quando leu. Trata-se de uma tentativa de controlar a inerente entropia das ideias humanas e todo tipo de pensamento independente, de controlar o fluxo das ideias humanas e de conformar as experiências humanas a um imobilismo antinatural. Em última instância, trata-se do objetivo de quebrar o espírito do indivíduo e deixar sua mente de joelhos perante os ditames dos filósofos de Frankfurt. Daí vem o termo marxismo cultural. Os marxistas praticamente abandonaram a velha retórica da luta de classes, que envolvia as classes capitalistas e proletárias, e a substituíram pelas classes opressoras e oprimidas. As classes oprimidas incluem as mulheres, as minorias, os grupos LGBT, os negros e várias outras categorias mascotes.
Já a classe opressora é formada por homens brancos, heterossexuais, que não sejam ideologicamente marxistas, como os próprios fundadores da Escola de Frankfurt. O marxismo cultural nada tem a ver com a liberdade, com o progresso ou com um suposto esclarecimento cultural e intelectual. Ao contrário, e como o próprio Horkheimer deixou claro, tem a ver com a criação de indivíduos idênticos que não se confrontem entre si e que não troquem ideias, operando como máquinas automáticas e sem emoção. No cerne da Escola de Frankfurt está a ideia de que o pensamento pode ser controlado por meio da imposição da doutrina do politicamente correto. A base desta ideia é o polilogismo marxista, o qual dizia que diferentes grupos de pessoas possuem diferentes modos de pensamento e seguem diferentes tipos de lógica. Os marxistas tinham um álibi para não debater com as pessoas das quais discordavam. Eles simplesmente rotulavam seus oponentes como burgueses apologistas da classe exploradora, cujos argumentos utilizavam uma lógica que não era aplicável à classe proletária. Essa linha de raciocínio, em última instância, implica a negação de que a lógica sequer exista. A verdade passa a ser simplesmente aquilo que os marxistas decretaram ser. A Escola de Frankfurt segue essa mesma lógica. Por isso, ela e seus seguidores estão hoje entre os maiores inimigos da liberdade e da mente humana livre e consciente. Algumas áreas que a gente pode afirmar que são os grandes responsáveis na promoção e na implantação desta agenda e desta mentalidade que leva a esse padronismo teorizado pela Escola de Frankfurt. Nós temos as áreas, as ciências humanas, a pedagogia, a psicologia, o próprio direito, mas principalmente as áreas de comunicação são os grandes, são as locomotivas ao longo de décadas, aqui no Brasil nos últimos 30 anos, os responsáveis pela implantação dessa agenda que está funcionando a pleno vapor e todo mundo bate no peito e diz que não, eu não sou politicamente correto, eu sou crítico. Sim, muito crítico. Espero ter promovido um momento de reflexão com os temas de hoje e o Leitura de História na Quarentena retorna amanhã com mais para vocês. Uma boa noite a todos e até lá.